Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita graça, com muito favor do Senhor para sua vida. Estou aqui hoje refletindo na palavra do Senhor. Hoje na sala de oração das 5 nós estávamos falando sobre o verdadeiro amor de Jesus, de Deus por nós. Quero transbordar para o seu coração. Eu não sei qual fase da vida você está, o que você está vivendo, mas quando eu entro na compreensão da palavra do Senhor e eu vejo o amor de Deus para cada um de nós, e Ele sempre começa falando algo, sabe? E desde o início da Bíblia nós vemos que Deus se comunicava com o ser humano. Quando você consegue ler, você consegue compreender, você vê Deus falando com Adão, você vê Deus falando com Abraão, você vê Deus falando com Samuel. E a maior expressão desse amor dele foi quando ele enviou seu Filho Jesus Cristo por amor à minha vida e à sua vida. E a Bíblia diz que lá no Evangelho de João capítulo 1, verso 14, que a palavra, ela se fez carne. Ou seja, Deus não apenas falou, Ele se tornou a própria mensagem. Você consegue compreender a dimensão disso? Isso aqui está mostrando para mim e para você o amor de Deus por cada um de nós. E o amor dele não é distante. Quando Deus mostra dentro da palavra que ele se aproxima, ele se revela, ele tenta, a palavra tenta é porque ele não é sem educação. Ele não vai fazer algo que você não permita que ele faça. Ele tenta alcançar o coração humano. E quando as pessoas deixam de ouvir ele, porque muitas das vezes com o passar do tempo, as pessoas começam a endurecer o coração. Por muitas coisas vividas, sabe? E quando a gente aprofunda na palavra, as pessoas, elas ouviam os profetas, mas não obedeciam. Deus enviou muitos mensageiros, descrito na Bíblia, sabe? Ele enviou Isaías, ele enviou Jeremias, ele enviou Ezequiel, mas o povo, ele continuava vivendo da mesma maneira. Então começou a acontecer algo muito sério ali. O coração humano se tornou insensível à voz de Deus. Não porque Deus deixou de falar, não, mas porque as pessoas pararam de ouvir Deus. E o silêncio de Deus não é falta de amor. Existe um momento da história da Bíblia chamado período de silêncio profético. Nesse tempo que acontece entre o fim do livro de Malaquias e o início do livro do Evangelho de Mateus, foram cerca de 400 anos. 400 anos, vocês conseguem entender isso? Sem nenhum profeta levantado por Deus, nenhum. Isso não aconteceu porque Deus deixou de amar. Aconteceu simplesmente porque o povo estava tão espiritualmente endurecido. A religião virou apenas um ritual para cada um deles, sabe? O coração já não respondia à voz do Senhor. Quando ninguém mais escuta a voz que está falando, ela vai perdendo o espaço de agir. O silêncio nesse caso aqui foi uma consequência do fechamento do coração humano. Mas o amor de Deus, ele é paciente. Ele é maravilhoso. Mesmo com tudo isso, Deus não desistiu. Sabe o que ele fez? Depois desse silêncio, ele enviou João Batista. E depois o próprio Jesus Cristo. E isso mostra algo tão lindo aqui dentro da Bíblia, que Deus pode ficar em silêncio por um tempo, mas ele nunca deixa de buscar o ser humano. O amor dele é insistente, ele insiste, sabe? Porque que algumas pessoas conseguem ouvir Deus e outras não. A diferença quase nunca está aqui em Deus, sabe? Está na postura do coração. Existem 3 coisas que bloqueiam
a escuta espiritual do Senhor falando conosco. Primeiro delas é um coração endurecido. Quando a pessoa já decidiu, ela não quer mais mudança. Ela acha que sabe tudo. Aí ela para de ouvir. O segundo é o barulho interior. É quando a pessoa já decidiu não mais mudar. E esse barulho interior, ele é causado pela ansiedade, pelo orgulho, pelo medo, pela pressa. E isso tudo, sabe, pode sufocar a percepção espiritual de Deus falando conosco. O terceiro é a falta de intimidade. O que é intimidade? Quem raramente busca Deus dificilmente reconhece a sua voz. E como nós devemos tornar ouvintes de Deus? Jesus ensinou algo tão simples e profundo, sabe? Ele disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, coisa linda. Quem tem ouvidos, ouça. Simples. Ou seja, ouvir Deus é uma postura espiritual, sabe? Algumas atitudes, muitas das vezes, que nós devemos tomar. E isso vai nos ajudar muito. Primeira coisa, ter um coração humilde. Segunda coisa, silenciar os barulhos da nossa alma. E a terceira, amar a presença de Deus. Isso vai nos levar a ter um verdadeiro entendimento de quem realmente é o Senhor nas nossas vidas. Hoje eu estou aqui passando para te falar dessa dimensão desse amor, porque esse amor me constrange.